Amados, a paz a todos. Podem tomar os vossos assentos. Estou muito feliz por esta oportunidade tão especial que Deus tem nos concedido de podermos estar convosco aqui esta noite. Quero louvar a Deus por este momento tão bom de poder nos confraternizar aqui com os irmãos, conhecer bastantes servos de Deus, líderes na obra do Senhor, e isso se constitui uma felicidade muito grande para o meu coração. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Tiago, presidente da Sinleb, qual, em nome dele, cumprimento toda a diretoria da Sinleb. Que Deus abençoe. Tivemos o prazer de conhecer o pastor Tiago há aproximadamente um mês atrás, né, pastor Tiago? E tomamos um café ali na cidade de Guarulhos, grande homem de Deus, trocamos ali experiências. Ele contou do trabalho da Sinleb, o qual eu quero louvar a Deus pelo trabalho tão magnífico, né, desta convenção. Que Deus continue te abençoando, fazendo próspero este trabalho, né? Pois a gente sabe, como falou aqui a missionária do Espírito Santo, que a união dos servos de Deus faz com que a obra do Senhor possa progredir cada vez mais. E isso nos traz muita alegria quando nós vemos que estamos reunidos, participando de uma convenção, para tratarmos do reino, para tratarmos das questões administrativas, obviamente, mas também visando o progresso do reino de Deus. Então, parabéns, esta convenção está de parabéns. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Perguntei para o pastor Tiago: pastor, a Sinleb está só no estado de São Paulo? Ele falou: não, nós já expandimos muito, já estamos Brasil afora, e eu quero profetizar que todo o país, e por que não dizer fora dele, haverá de conhecer a Sinleb, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Quantos podem louvar a Deus por isso? Quero adorar a Deus também pela vida dos meus companheiros, pastor Tiago, que nos acompanha aqui esta noite, e eu fiz questão de trazer um de cada ministério, né? Depois eu digo para o senhor quais são os ministérios dele, porque é uma convenção. Falei, vamos trazer um de cada ministério. E louvar a Deus pela vida dos meus companheiros, também louvar a Deus pela vida do reverendo Ivan, assim bem como o pastor Ramon, que são responsáveis por esse intercâmbio, de a gente poder estar aqui e poder participar nesta noite com vocês. O pastor falou para a gente trazer uma palavra, mas eu quero deixar apenas uma saudação. Por quê? Porque eu entendo, já foi ministrado aqui a palavra de Deus esta noite, vocês já receberam a palavra de Deus. Nós temos ainda, vamos ter o prazer de ouvir a banda, meu querido pastor, um prazer grande. E eu quero deixar apenas uma saudação para os irmãos, ler um versículo e uma saudação. Antes, porém, eu gostaria de me apresentar em 2 minutos para os irmãos e contar um pequeno testemunho da grandeza de Deus. É por isso que não devemos desistir de continuarmos adorando a este Deus que é grande, que é poderoso e que realiza milagres extraordinários. Pastor aqui nos apresentou, pastor Tiago nos apresentou aqui como vereador na cidade de Guarulhos, atualmente secretário na cidade de Guarulhos. Mas este que vos fala, pastor Tiago, contei isso para o senhor, né? Um dia, lá no estado de Pernambuco, numa cidadezinha pequena, chamada de Água Preta, trabalhava plantando serigueira. E também, aqui na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, já fomos também cobrador de ônibus. Funções estas que são dignas, né? E dignifica. Mas por que você está falando isso, pastor Anistaldo? Porque um dia também Deus nos fez uma promessa lá no estado de Pernambuco, dizendo para mim, através de uma serva sua, irmã Terezinha, que me tiraria daquele lugar, me traria aqui para São Paulo, e aqui me faria assentar entre os príncipes da terra. E eu não entendi isso, querido pastor, não entendi esta profecia, mas Deus foi trabalhando, e nesse trabalhar aconteceu que hoje, pelo 4º mandato ali na cidade de Guarulhos, nós somos vereadores.
e representamos o povo de Deus ali na cidade de Guarulhos. Então eu quero dizer isso não para minha honra e para minha glória, pois a Bíblia diz que quem quiser se gloriar, se glorie em quem, irmãos? No Senhor. Eu quero esta noite me gloriar no Senhor, porque o Deus que fez a promessa lá atrás, é o Deus que fez cumprir a sua promessa em minha vida. E se Ele cumpriu a sua promessa em minha vida, vai cumprir na vida de vocês, não tenham dúvida disso. Não importa o lugar que você está trabalhando, se é um lugar bonito, se é um lugar grande, amplo, mas vocês estão trabalhando para aquele que fez a promessa a vocês. E podem ter certeza que o milagre de Deus haverá de acontecer na vida de vocês. Amém? Salmo 133 é o salmo que a pastora aqui do Espírito Santo citou, e eu queria deixar para a meditação dos irmãos. Salmo 133 diz assim: contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como um unguento precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor mandou a bênção e a vida para sempre. Amém? Dá para dar um glória a Deus aí, quem pode? Este salmo é um salmo muito lindo, é um salmo que fala muito ao meu coração, pois ele fala desta união fraterna entre o povo de Deus. E o versículo 2, por sinal, o versículo 2 diz que é como um unguento precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Versículo 2, ele ratifica a importância da união fraterna entre o povo de Deus. Ele ratifica, o versículo 2, a bênção de Deus para aqueles que vivem em união. E o que nós vemos aqui esta noite é uma união de servos de Deus, de ministros, que não obstante a placa da igreja, mas se uniram num só propósito. Propósito este de reunir para conversar, para participar de forma administrativa e ver o progresso do reino de Deus. Então, não tenham dúvida disso, que a bênção de Deus está sobre este lugar e sobre a vida de cada um que teve o propósito de vir aqui esta noite. Isto é fator importante no reino de Deus, a união. É bem verdade que nós vemos alguns desunidos, né? Que estão, como que nós podemos dizer, faccionando a obra do Senhor. Mas é lindo de ver esta noite aqui, pastor Tiago, vários servos de Deus saindo de várias localidades para aqui falarmos sobre o progresso do reino de Deus. E com esta união, podem ter certeza que a bênção de Deus estará estendida sobre a vida de vocês, que a bênção de Deus haverá de fluir de uma forma toda especial, e quando menos vocês esperarem, a bênção de Deus se tornará realidade na vida de vocês e no ministério de vocês. Continue dessa forma, não importa o tamanho do ministério de vocês, o que importa é o tamanho do desejo do coração de vocês de servir a este Deus que é poderoso e que faz daquilo que é pequeno se tornar grande, que faz do impossível se tornar possível. Enfrente qualquer dificuldade que lhes apareçam, mas enfrente entendendo que a bênção de Deus está sobre a vida de vocês e que o Senhor Deus Todo-Poderoso lhes dará a vitória. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a convenção Sinleb, Sinleb ou Sinlab? Sinleb, que Deus continue abençoando esta convenção, fazendo próspera, e estamos ali também na cidade de Guarulhos, pastor Tiago, como um porta-voz desta convenção. Pode ter certeza que quando se falar em Sinleb, o pastor Anistaldo também ali na cidade de Guarulhos será um porta-voz e estará ali dizendo do trabalho tão importante que vocês têm realizado no estado de São Paulo e também no nosso país. Que Deus abençoe a todos, um prazer imenso estar aqui com os irmãos.
Pastor, só um minutinho. Como o pastor falou que ele profetizou, ele não sabia. Agora eu vou falar que eu não tinha falado antes para ele. Mas a Convenção Sinleb hoje ela está em Michigan, Estados Unidos. E nós estamos em Portugal, para a glória de Deus. Claro que não dá, o pessoal às vezes nos assiste pela internet. E estamos aí preparando futuras convenções nos Estados Unidos, Portugal, enfim, caminhando devagar. Nós estamos em Goiás também, Goiás, Espírito Santo, como se ouviu. Estamos no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu sempre esqueço, pastor Leandro, o nome do pastor lá de Ribeirão Preto, Ribeirão Pires, eu não me lembro. Enfim, várias regionais já estamos. Para a glória de Deus, e conte conosco. Amém. Estamos juntos em nome de Jesus. Amém. O prazer é todo meu, viu? As palmas louvem e agradeçam o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos, que Deus e Cristo abençoe a todos. Eu, pastor Tiago Celeste, presidente da Convenção Sinleb, Convenção Internacional de Líderes Evangélicos do Brasil, quero aqui estender a minha gratidão a todos os senhores que estiveram presentes neste último encontro da Convenção Sinleb, no estado de São Paulo. E foi grande bênção. Breve teremos aí outras notícias de próximas convenções no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, no estado de Goiás e por aí vai. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado ministro e ministra do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, seu ministério, a sua casa. E permanecemos firmes. E o único propósito, visão da Sinleb, é nós temos unidade entre os ministros e os ministérios. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133 vai nos ressaltar isso. Então que fique com Jesus. Deus abençoe sua vida. E você que ainda não se filiou na Convenção Sinleb e ainda tem dúvidas sobre a instituição, o que pode oferecer para a sua igreja, seu ministério, itinerante, particular, entre em contato com um de nossos representantes que vão tirar toda a sua dúvida, ou pode chamar também nesses contatos aqui, entrando também pelo nosso site conosco. Deus abençoe, fique com Deus, tchau, tchau.